Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente está com a expectativa de usar a apresentação para o Reuters, que tem uma aplicação que chama Fácil LGPD. A Fácil LGPD, ela, como toda aplicação, ela tem o objetivo de dar uma direção e facilitar, com metodologia, a adequação LGPD. Com isso, é como se tornasse um pouco mais prático essa. Ah, o Rui está chegando aí. Então, o Fácil LGPD ele é isso. Como todo aplicativo, ele tem uma metodologia, e o Reuter, que está de cabelo novo aí, ó. Tinha um Cabelo, tempo que eu cabelo, não você te quer dizer que via, né? Está de cabelo novo não, novo. né? Estou Cabelo fazendo a novo não, cabelo propaganda mais sua branco, aqui. né, Pedro? É. Tô quase empatando com você já, cara. É. Se você continuar envelhecendo, daqui a pouco você me passa. Tomara, tomara. É, sexagenário dá nisso, né? Dentro de 2 anos, vou ser idoso, 60 Olha só, anos. rapaz. Mas tá com Muito a pele em chique dia, isso. pô. Só o cabelo tá branco. É, mas então eu estava aqui explicando aqui é, que a gente criou essa parte de fazer um comercial dos aplicativos e a gente está abrindo para isso, para mostrar para quem está nesse protocolo, entendendo que o aplicativo é uma forma de dar metodologia e direção prática para quem está fazendo a Sim. adequação. E aí eu vou estar passando a bola para o Reuter. Inclusive, já tive experiência de fazer uma adequação usando o Fácil LGPD, então eu posso estar testando aqui como experiência. Realmente é um produto diferenciado que facilita, principalmente porque você não tem retrabalho. Uma vez que você fez os questionários e seguiu a metodologia, muitos dos entregáveis já vão estar lá no final prontos. É claro que às vezes tem algum ajuste, porque sempre na hora que a gente está trabalhando, você dá um delay, você comete algum erro, mas você consegue, com a edição, resolver esses problemas. Então, quer dizer, como qualquer ferramenta, pensar na automação é bom, mas você tem que estar auditando o conteúdo que você está entregando. Então, na hora que você vai fazer a leitura final lá e protocolar os entregáveis, é bom que às vezes você possa estar fazendo algum tipo de correção e a ferramenta te permite isso. Vou passar a palavra então para o Reuter, e aí fique à vontade aí, meu amigo, faça bom uso da palavra para a comunidade que tem esse conteúdo agora online, mas ele também vai estar lá no YouTube e vai estar lá no LinkedIn, compartilhando para fazer esse comercial do Fácil LGPD, como a gente está fazendo de outros aplicativos também. Então, você tem a decisão, né, de contratar ou não, e aí aqui a gente quer dar Claro. uma oportunidade para quem produz e faz, para mostrar o quanto que é valor agregado que esses produtos, esses aplicativos estão entregando. Reuter, obrigado Maravilha. pela sua Valeu, Pedro. presença e tem a palavra. Maravilha. Obrigado você, Pedro. Eu não sei o nome do CN e do RN que estão aí embaixo, mas eu agradeço Carlos muito. Eduardo e José Aldo. Maravilha. Então, Carlos, José, bom dia a todos, bom dia, Pedro. Antes de apresentar a Fácil, quero agradecer o Pedro, o Pedro Henrique, que indica justamente pela essa veia empreendedora, mas mais do que empreendedora, essa veia filantrópica que ele tem de colaborar não só com as empresas que são softwares que apoiam o trabalho de pessoas, mas principalmente com os consumidores, com as pessoas, profissionais de proteção de dados que estão ali nessa linha de frente, adequando empresas, contribuindo de alguma forma para que a LGPD esteja realmente na vida, no cotidiano das pessoas brasileiras, né, dos titulares de dados, via projetos de adequação. Então, isso é muito relevante, o trabalho que o Pedro faz. Então, parabéns pelo trabalho. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, é fácil de entender. O Pedro já fez uma introdução, mas antes, né, já só contribuir com a introdução que ele fez,
A Fácil ela surgiu em 2022, oficialmente, ali no mês de março de 2022, por uma necessidade não só do Christopher, enquanto consultor, à época, até hoje, consultor de BPOs, mas também de alguns colegas do grupo que eu tenho no WhatsApp até hoje, e a gente testou uma solução, testamos outra solução para fugir das planilhas, porque aquela época, 2021, final de 2021, foi uma época assim, mais próspera para projetos de adequação, né? Porque era uma novidade, alguns empresários estavam com medo ainda da LGPD, que a gente não vê hoje, infelizmente. Hoje eles estão começando a ter respeito, e não somente, né? E aí os projetos começaram a se ampliar. Então, 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo, ficava complexo fazer esse controle, essa gestão do projeto mesmo via planilha. Então, nós precisamos desenhar um sistema. Esse sistema foi validado com alguns colegas, né, por cerca de 16 ou 17 colegas, que gostaram da ideia e fizeram, e compraram a ideia, efetivamente. Então, eu transformei o que era para uso interno, joguei para o mercado, e aí lançamos, efetivamente, a Fácil como uma solução que vem ao encontro das necessidades de consultores, especificamente em projetos de educação, independente do nível de maturidade do consultor. Se é um PhD em LGPD, acredito que não tenha esse nível de expertise hoje ainda, né? Todo mundo está aprendendo, mas a Fácil ela tem essa proposta pedagógica mesmo de poder auxiliar o consultor, independente do nível de maturidade dele em cada fonte, em cada aspecto. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, à medida que está aparecendo aí. Apareceu aí? Sim, apareceu. Legal. E Bem, parabéns pelo aniversário da Fácil. Março de 2022, nós estamos em março. Tá no mês de exato. aniversário. Assim, em março de 22, a gente começou a testar, começou a jogar o MVP para o pessoal testar. E o lançamento mesmo, o evento, tudo mais, foi em junho. Mas eu considero a data do CNPJ, que foi em 2021 ainda. Mas oficialmente, o povo só conheceu em junho mesmo, o mercado só conheceu em junho de 22. Mas obrigado pelos parabéns. Pessoal, o que eu estou mostrando para vocês é a tela de login da Fácil LGPD. Essa tela de login ela é white label. Então, o consultor que atende 1, 2, 3, 4 empresas, ele pode franquear acesso à pessoa, aos convidados, ao dono da empresa que ele está adequando, colocando a imagem da própria empresa que está adequando, ou a imagem da própria consultoria. A logo você pode alterar, a imagem esquerda você pode alterar, essa frase você pode alterar. Mas o que é mais importante nessa tela de login, que sempre falo, as formas necessárias fácil. Uma como profissional no projeto, são as membros, os DPOs, os gestores do projeto mesmo, eles vão acessar fácil, clicando assim no profissional e entrando sem e-mail, sem. Mas temos a opção de convidados. Convidados são as pessoas da empresa. A gente fez questão de deixar as pessoas da empresa também com acesso, principalmente uma dor muito preponderante entre os consultores, que é projeto travar por falta de engajamento do contratante. Então, o projeto começa a se arrastar, o contratante começa a não aparecer nem nas reuniões, né? Então, a gente fez dentro da Fácil, não querendo impor uma metodologia, mas uma forma de trabalhar que engaje o contratante. Isso a gente sempre alerta, até no onboarding da plataforma, né? Damos essa dica de conforto, novo assinante, para que realmente não tenha problema no projeto, esse tipo de problema que é falta de engajamento. Então, os convidados do projeto, convidados da empresa, que são colaboradores, sócios, amigos, petíficos, eles podem acessar por vários motivos e devem acessar por vários motivos, entre os quais eu vou apresentar aqui antes da faixa. Tá? Então, essa é a tela que eu customizei para a imobiliária, por exemplo. Agora eu vou colocar a tela da plataforma mesmo, a partir do momento que eu faço o acesso a primeira vez. Já está dentro da plataforma aí, Pedro? Sim. Beleza. O Meet, o Teams, Bom, gente, essa é a tela de login. Fiz acesso em profissional no projeto, eu vou ver esta tela. Fiz acesso ali dentro do projeto imobiliário. Mas, aqui no canto direito, superior direito, vocês vão ver que existe a minha consultoria, Fácil Consultoria e DPO. É um projeto fictício, né? Uma conta fictícia que estou apresentando aqui no prefeito. Nesse projeto, eu estou adequando 3 empresas ao mesmo tempo. Eu estou com o projeto de construção de 3 empresas,
Mas quando eu faço acesso, eu já caio no primeiro módulo, que é o painel do controle. E aí, como eu falei, nós temos esse fim pedagógico. Longe de nós querer impor uma metodologia. Nós indicamos um caminho que, teoricamente, é mais fácil. E aqui, nesse canto esquerdo, você vai ver os módulos dispostos mais ou menos como a ordem cronológica de um projeto. Então, eu acabei de fechar um contrato com uma empresa, eu venho no painel de controles, clico em novo projeto, clicando em novo projeto, vou cadastrar aqui o CNPJ, responsável pelo projeto, responsável da empresa, algumas informações importantes, né? Jogo a logo, a data de início e data de fim, e essa empresa estará presente aqui na minha tela do painel de controle. Para empresas que eu já concluí um projeto, agora estou atuando como DPO, eu posso vir aqui finalizar o projeto, transformar em programa. No momento que eu transformo em programa, essa empresa sai aqui da telinha de projeto e ela vai povoar a telinha de programa. Então, na tela de programa, na janelinha do programa, eu tenho todas as empresas que eu sou DPO. Então, todas elas eu posso ter uma visão geral. Se eu quiser ter algum detalhe específico, eu acesso essa empresa como DPO e vou fazer o que tem que ser feito ali dentro da atualização do programa. Então, essas duas janelas é mais para uma organização visual mesmo, né, do que eu estou atuando enquanto consultor, do que eu estou atuando enquanto DPO. Aí, nessa tela aqui agora, nós voltamos para o painel de controle, então, cadastrei um projeto e vou acessar essa empresa teste. A partir do momento que eu afeto a empresa teste, eu consigo disponibilizar as cores para a empresa teste, e essas cores vão influenciar na tela de login novamente. Os botõezinhos vão ser preto e vermelho. Não é perfumaria, né? Isso aqui é uma trava de segurança para que você não informe detalhes de um projeto sem querer para outro cliente. Naquela correria, está com 10, 11 projetos diferentes, você acaba vindo aqui no painel de controle, você acaba indo ali nos módulos e tem uma informação errada. Por isso, das diferenciações com cores e com a logo da empresa que eu estou atuando. Tá? Cadastrei o projeto, acessei o projeto. Primeiro módulo, segundo módulo, na verdade, do acesso é o cadastro gerais. Veja, eu estou no primeiro grupo de módulos, que é o grupo início. Então, dentro desse grupo início, eu tenho 3 módulos. Início do projeto, início dos trabalhos. Então, cadastrei a empresa, agora eu vou cadastrar os detalhes específicos, exclusivos ou personalizáveis dessa empresa que eu estou atuando. Nesse caso, empresa teste. Quais são os setores dessa empresa? Quais são as funções das pessoas que trabalham na empresa? Quais são as próprias pessoas que trabalham na empresa? Eu coloquei o termo aqui pessoas propositalmente, porque as pessoas podem ser colaboradores, podem ser funcionários, podem ser a nomenclatura que você queira dar para a pessoa que trabalha dentro da empresa, seja ela CLT, PJ, sócio ou qualquer forma, né? Cadastrou uma pessoa, essa pessoa tem um login. Ela vai ter um login, né? Não automaticamente. Então, cadastrou a pessoa, ela não vai receber no e-mail dela um login automático. Se você quiser mandar, disparar para ela esse login, você pode fazer no segundo momento. Mas qual que é a utilidade de ter pessoas cadastradas na plataforma? Ele sempre me pergunta, Twitter, todas as pessoas que estão ser cadastradas dentro desse módulo, dentro desse item, eu, Twitter e alguns colegas, o Pedro também fazia, cadastrava todo mundo da empresa. Justamente porque é todo mundo da empresa que vai precisar receber um treinamento. Então, dentro da gestão de treinamento e da parte, nós temos a possibilidade de disparar e-mails para todo mundo que está ali cadastrado como pessoa, disparar e-mails contendo os treinamentos, conteúdo de treinamentos, contendo as provas, né? Temos um item aqui que você consegue criar uma prova e mandar para as pessoas que participaram do treinamento. Você vai mandar um certificado também personalizado para todo mundo que está ali cadastrado pelas pessoas. Então, é por isso que eu indico, na verdade, que cadastre todo mundo, independente da quantidade de colaboradores que tem. A gente consegue realmente a rastreabilidade. Quem treinou, quando treinou, que tema treinou, recebeu ou não certificado, qual foi a nota da pessoa. Então, tem essa cultura de privacidade materializada na gestão de treinamento. Segundo motivo, dentro do próprio mapeamento contábil, né? O coração do projeto. Com quem é o dono daquele processo? Quem é o responsável? Quem foi entrevistado? Com quem é compartilhado? Dentro do setor e outros setores. São pessoas que têm acesso a esses dados. Então, a gente precisa indicar as pessoas daquele processo que têm acesso ao dado, qual o motivo. Precisa fazer essa rastreabilidade. Inclusive, se eu desligo uma pessoa e ela está atrelada a uma atividade, no momento que eu desligar a pessoa, a plataforma vai perguntar se essa pessoa estiver como responsável do projeto,
quem que vai ser a responsável agora no lugar dessa pessoa que está desligada? A plataforma faz isso automaticamente. Bom, falei dos vários motivos, acho que são os motivos mais importantes que eu tinha que cadastrar as pessoas. Temos ainda a possibilidade de cadastrar agentes de tratamento, né, os fornecedores, seja qual posição que for, se é um operador, se é um controlador, se é um suboperador, controlador pendente. Então, você consegue fazer isso. No momento que você cadastra, você já vai ter aqui na última coluna o nível de conformidade desta empresa em relação ao LGPD. Ele vai de 0%, obviamente, está no começo, a gente acabou de cadastrar, mas no momento que você manda um diagnóstico due diligence para essa empresa, a plataforma vai registrar aqui qual é o nível de conformidade dela, e depender, lógico, das respostas ao diagnóstico que eu vou apresentar para vocês. Mas due diligence e diagnósticos internos também é possível fazer pela plataforma. Bom, titular de dados. Nos titulares de dados, esse item serve especificamente para eu trabalhar dentro da gestão de requisições. Tá? Gestão de requisições, que é o penúltimo módulo do grupo monitorar. É o terceiro grupo aqui de módulos. Se você trabalha como DPO ou oferece isso como um plus no momento de contrato como consultor, se você oferece para ele essa resposta à requisição dos titulares, é importante que você povoe esse item com os titulares da empresa que você está trabalhando, sejam eles colaboradores, ex-colaboradores, clientes, leads, roster, enfim, todo mundo que a empresa mantém relacionamento, o que pode vir a pedir, fazendo solicitação de algum dos 10 direitos que a LGPD traz. Então, no momento que uma pessoa fizer uma requisição, visitar, melhor dizendo, vai aparecer para nós dentro da gestão de requisições e estudar o projeto. E a gente vai ficar mais claro. Eu gosto. Oi, Pode falar. não, está tudo certo. Eu parou. Beleza. Não, eu estava colocando aqui para a gente poder ver melhor a gestão de requisições funcionando, mas como é um módulo teste, não sei se tem uma requisição cadastrada. Então, nessa gestão de requisições, como eu estava falando, pessoal, sempre que um titular está cadastrado ali na plataforma, no módulo de titulares, mandar uma requisição, vai aparecer aqui para nós. Como que funciona essa gestão de requisições? Eu fui lá para a gestão de requisições para a gente ver especificamente esse item. Tá? Estou mostrando aqui para vocês no site da Fácil LGPD. Nós temos aqui um botãozinho flutuante, seus direitos. Né? Quando eu clico aqui em seus direitos, abre esse espaço de comunicação entre o visitante, o site, e o DPO. Tudo que eu preencher aqui vai cair para mim na gestão de requisições em 10 direitos. Eu vou preencher os primeiros nomes, os últimos dígitos de CPF, meu perfil enquanto titular de dados naquela empresa. Aqui já faz com que o titular tenha uma noção maior do que ele está pedindo, né? E um dos direitos. Mandei aqui a requisição, aparece para nós dessa forma. E aí a plataforma ela consegue efetivamente analisar com mais a objetividade do que a pessoa está pedindo. Né? O DPO, ao acessar uma requisição, ele vai passar por 5 etapas. Então, detalhe da requisição, o que está pedindo a requisição. Se o titular tiver sido cadastrado na gestão no item titular de dados, vai aparecer aqui a localização dele. Se não tiver, titular não localizado. Nesse caso, não vai estar localizado porque não temos nada cadastrado aqui. Aí eu vou analisar a requisição com relação ao direito que ele está pedindo. A gente sempre vai dar hipótese de resposta do DPO. E aí, na etapa 4, vou responder a requisição. Responder o e-mail aqui, não preciso entrar no meu e-mail, enfim, vou ter um navegador específico, transferência específica de e-mails, e evidências da requisição. Eu respondi para ele naquela data, mandei tal informação, então eu consigo ter essa prova e me asseguro que no DPO que aquela requisição foi respondida no prazo certo, com algumas evidências dessa resposta. Eu dei essa volta inteira para explicar por que tem gestão por que tem titular de dados. Tá? Profissionais do projeto. Profissionais do projeto, eu vou cadastrar aqui a equipe que trabalha comigo. Quais são as pessoas que eu quero dar acesso a um ou outro projeto? Veja, por exemplo, essa pessoa aqui, onde é que é a pessoa? A Natália. A Natália tem acesso a XPTO Imóveis. Ela é interina de DPO da XPTO Imóveis.
mas se eu quisesse dar para ela acesso a algum outro projeto, eu autorizaria sim. Então, o Login Master consegue fazer isso. Vamos passar. Itens personalizáveis. Personalizáveis já vem pré-cadastrado uma série de itens que facilitam tanto a parte do mapeamento, a parte do serviço, mas se você personaliza o ensinamento para ter a sua metodologia mais diretamente aplicada em algumas etapas do processo, projeto. Por exemplo, na gestão de risco, o item personalizado é gestão de risco. Nós temos 5 itens que tem a ver com a própria gestão de risco, temas que envolvem a gestão de risco. Quais são os ativos? Quais são as vulnerabilidades? Então, dentro das vulnerabilidades, por exemplo, vocês vão ver que existe vulnerabilidade já pré-cadastrada. Eu já trago qual é a descrição dela, para quem tem pedagógico, me explicar o que é. Às vezes o advogado não tem muita acessibilidade, muito conhecimento desse item, gestão de risco, então a gente sempre procura partilhar. Ameaças. Quais ameaças nascem com esta vulnerabilidade presente? E o que a gente deve fazer se tiver essa vulnerabilidade, se tiverem essas ameaças? E tudo que está cadastrado aqui vai aparecer comigo, para mim, como opção na gestão de risco. Pedro, quantos minutos que eu tenho? Nós vamos até às 9h55, mais ou menos, né? Então você Maravilha. tem bastante, Maravilha. mas se você quiser abrir de vez em quando para poder um questionamento, você Isso. pode ir Maravilha. anotando isso aí. Então eu Gente, vou fazer só um, já para fazer uma pode falar. provocação. Quando você colocou aí a questão do DPO, essa questão é importante para as pessoas, porque todo mundo quer ser DPO, todo mundo quer se Uhum. candidatar a ser DPO. E a Uhum. ferramenta, nesse caso, ela já automatiza e facilita, né? Tempo de resposta das requisições, que sejam dos clientes, né? Dos usuários que vão acessar o site, mas até mesmo interno, né? Dos usuários internos que Perfeito. podem abrir uma requisição e questionar sobre dados que estão sendo tratados deles. Certamente, Então, certamente. essa é uma questão importante, né? Que a aplicação Muito não é só importante. para adequação, mas também para a parte de uma funcionalidade de trabalho, que é o DPO, né? Exatamente. Acertou muito bem. Então, bom dia, Neida, Viviane, né? Não bom dia para vocês ainda. Aberto a interromper a qualquer momento, tá? Perguntem, não precisa esperar um momento específico. Só levantar a mãozinha lá e a gente já fala. Gente, isso que o perfil é importante. Muitos profissionais de proteção de dados e até empresas, às vezes, têm um pouco de receio de, pô, será que eu posso assumir como DPO? Será que eu posso internalizar para algum colaborador meu? Tem um pouco tem perfil para ser um Data Protection Officer ou um encarregado de dados, ou não é muita responsabilidade, né? Tem gente, inclusive, contratando seguro de DPO. Eu ainda sou um pouco reticente com isso, porque, independente se deu um incidente de segurança grave, não é culpa do DPO. Né? O DPO deu as orientações que devia ser feito e não fizeram, não é culpa do DPO. Por isso que é importante a aplicabilidade das decisões do DPO, enquanto tanto ele naquele fase de construção do projeto, que não é papel do DPO, a gente sabe, ele profissional tem que ser segurado, pode ser interno, pode ser o impositor, pode ter a própria empresa mesmo, a empresa construindo o projeto, e aí delega esse DPO. Então, o DPO, ele tem que ter essa autonomia, mas, principalmente, ele tem que ter a segurança de estar trabalhando, fazendo monitoramento, a gestão de um projeto que foi bem construído. Então, na FACE, nós temos essa possibilidade, oferecemos essa segurança para o DPO fazer o trabalho que muitos têm medo de uma forma muito simples. Qual que é o principal papel do DPO? É fazer manutenção do que foi construído, atualizando o mapeamento de dados, para ter o registro de operações em dia, né, caso sem ser esquecimento ou um peça, responder os titulares dentro de um prazo, né, que a LGPD está em 15 dias, para a empresa de tratamento que importa 30 dias, mas aqui na FACE você consegue fazer isso sem problema algum, né? Basta consultar alguns assinantes que já são de POs, é muito simples fazer isso. Lógico, demanda, obviamente, trabalho, porque a gente tem que visitar todo dia a plataforma, chega no e-mail falando, a gente dizer qual é o pedido, efetivamente, de abstração dentro da plataforma, mas a gente consegue fazer isso e não indico para vocês que estejam fugindo do papel de DPO, que não fugem porque é dinheiro jogado e deixado na mesa. São honorários que está deixando de ganhar por, talvez, uns receios de muito trabalho ou muita dificuldade, enfim. Nós aqui atuamos sem problema algum, como DPO.
Bom, e é isso. Então, dentro dessas categorias de itens personalizáveis, nós trazemos aqui uma série de itens pré-cadastrados que vocês podem atualizar para a empresa, para o perfil da empresa que estão trabalhando. Por exemplo, as legislações. Se eu vou ser de uma clínica médica, eu vou subir aqui legislações que têm a ver com clínicas médicas, com saúde. Já tem aqui uma série de pré-cadastrados, atestado, planetário, etc. Mas vocês sempre indicam que vocês façam a atualização. Tá? Então, é isso. Dentro dos cadastros gerais, temos itens exclusivos personalizados. Gestão de projetos é o terceiro módulo da plataforma, justamente porque antes de colocar a mão no projeto, trabalhar com mais responsável, não mais ter responsabilidade, mas trabalhar mais duro no projeto, que vai começar uma ferramenta, diagnóstico, projeto em si, nós vamos organizar o passo a passo. Qual serão as ordens das tarefas que nós vamos realizar? Quem vai fazer o quê? Papéis de responsabilidade, tanto da minha equipe, eu, meu assistente, o estagiário, meu colega, meu parceiro, mas também as pessoas da empresa. O terceiro motivo de ter convidados ali é justamente isso. Na gestão do projeto na fácil, tem muita questão de colocar esse módulo aqui dentro, porque evita que a gente fique dispersando informação em Excel, com Trello, em Kanban, enfim. Gestão de projetos, ficar dentro do projeto daquela empresa que eu estou atuando. Eu sei qual é o nível de adequação, quanto eu já avancei no projeto aqui. Por padrão, o projeto ele vem vazio. Tá? Hoje, em 2025, ele vem um projeto vazio, mas vocês podem incluir os conteúdos do jeito que vocês já têm, bastante subir aqui no importar tarefas. Vamos cadastrar um novo projeto com um novo número de fases, com nova quantidade de tarefas. Tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui é um projeto que nós temos aqui na plataforma, e nós também oferecemos para novos assinantes, caso eles queiram, que é um projeto com a metodologia LGPD enxuta, metodologia que vem sendo lapidada desde 2019, começou com 65 tarefas e hoje tem 30 tarefas, tá? Distribuídas em 3 fases, que é a fase de conhecer, construir e consolidar. Então, temos 30 tarefas, e dizendo qual que é a tarefa, qual que é a distinção, e aqui do responsável até evidências é você que vai fazer a gestão. Explicando em editar, você consegue mudar o status para programada, concluída, qual que é a data de início e fim, relevância da tarefa, a descrição dessa tarefa aqui, detalhes de como ela foi realizada, e aqui embaixo a parte mais interessante. Quem que é o responsável por ela? Bom, eu vou colocar como responsável uma pessoa na empresa. Tá? Qual pessoa? O José. O José e o teste. Se eu quisesse um profissional no projeto, eu colocaria aqui a Natália. À medida que eu clique em salvar, vai em e-mail para a Natália, falando que ela tem uma tarefa física a ser realizada dentro de data tal e tal, que está atrasada, que falta 5 dias, a plataforma vai mandando esses lembretes para cada dono de tarefa. Tá? Além dessa organização interna, esse módulo ele tem sido muito usado, até pelos feedbacks de usuários, para alinhamento com o contratante no final de fase. Então, antigamente, eu fazia PDF de relatório de final de fase. Cheguei na final da fase de conhecer, eu faço um PDF explicando o que foi feito. Hoje, eu agendo uma reunião de alinhamento final de fase, começo da fase seguinte, em que eu compartilho essa tela e vou mostrando tudo que eu fiz. Eu gravo a reunião, às vezes o contratante, inclusive, não aparece, eu gravo do mesmo jeito a reunião e mando para ele em DAIS o vídeo, deve assistir depois. Aí eu não fico mais desperdiçando meu tempo de setor para ficar mandando um relatório que ele não vai ler, porque às vezes é um PDF grande, cheio de letrinha pequena, então não é assim que funciona hoje em dia, 2025, né? Ele sabe, fazendo um parênteses, aulas, 50 minutos, só se o cara for mídia para conseguir prestar atenção, ou que o professor foi muito interessante mesmo para você conseguir realmente ficar 50 minutos prestando atenção. Hoje, 20 minutos, passou de 20 minutos, você vai se dispersar. A mesma coisa para relatórios enormes. Então, se a gente consegue gravar um vídeo mais enxuto, mostrando passo a passo, a gente vai ter muito mais eficaz. Então, serve também para isso. Nesse módulo também, as pessoas que têm convidado conseguem ver em que pé está o projeto, vendo os gráficos, vão aparecer para ela, mas elas não vão ter acesso às tarefas, a não ser que seja a tarefa delegada a ela. Aí ela consegue ver. Beleza? Então, finalizei o módulo de gestão de projeto. Pode falar, Pedro. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Ok.
Finalizamos o primeiro grupo de módulos do início e aí a gente vai começar o grupo construir e atualizar. E também que é a fase que está na fase, inclusive está ali dentro da metodologia, de construir. É a segunda fase. Dentro disso, o primeiro módulo são os diagnósticos. Nesses diagnósticos, nós atualizamos, não sei se o Pedro já ainda não estava na sua plataforma, mas está no grupo lá, né, Pedro? Porque não se mantém no grupo, né? Então, acho que eu coloquei um tutorial no grupo desse, né, do WhatsApp. Eu subi um tutorial desse módulo, porque é um módulo que está fazendo muita diferença no dia a dia dos consultores, dos projetos. Porque antigamente era só um diagnóstico que eu tinha, mas que não gerava um plano de ação. Hoje ele gera um plano de ação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho todos os diagnósticos do editar modelo. Por padrão, você vai ter ali para ser utilizado o diagnóstico geral de GPD e o due diligence básico. Eu tenho aqui a possibilidade de criar novos diagnósticos. Então, posso subir os meus diagnósticos também, as questões, os questionários que eu normalmente mando para as empresas. Seja due diligence ou um diagnóstico interno, para checar uma foto do rendimento real da empresa hoje. Só para mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, ó, vou editar esse diagnóstico ali do PD. Agora, quando eu crio um diagnóstico, eu posso vincular esse diagnóstico a um plano de ação. Considerar para plano de ação. Se eu clicar na caixinha, eu já vou ter, inclusive, qual é a vulnerabilidade, né, e qual o controle aplicável. Então, quando eu mando essa pergunta para alguém lá da empresa responder, ela responde como não ou parcialmente, a plataforma vai indicar dentro do plano de ação qual que é a vulnerabilidade que nasce e qual que é o controle que eu devo aplicar. Eu fazer a gestão desse plano de ação, mostrando quem foi responsável, se foi aprovado ou não. Eu vou mostrar aqui para você. Pode falar, Pedro. Isso quando eu fiz, né, junto com o Hugo, mais o Lucas, esse módulo não estava, não. Da forma que você colocou, e volta uma tela aí, que é onde estava lá a vulnerabilidade. Essa parte da vulnerabilidade. Isso. Quando você coloca esse verde aí dessa forma, ele já está incluído lá, ou eu posso incluir já o padrão? Ou simplesmente eu posso incluir e editar? Você pode editar, tá? Tanto Ah, clicando no perfeito. botãozinho mais aqui, né? Aí Quando ele você inclui. cadastrar aqui no mais, por exemplo, ó, vou colocar uma vulnerabilidade 2, D2, tá? Salvar. Ó. Além de aparecer aqui, para mim, a vulnerabilidade 2, ela está sendo cadastrada lá no cadastro de item, gestão de risco e vulnerabilidade. Então, Daquele projeto. se eu quiser atrelar, né, selecionei essa vulnerabilidade, vou atrelar um controle a ela. Então, o que eu devo fazer quando nasce uma vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade. Estou atrelando aqui. Então, o controle 2. Perfeito. Então, o controle você também consegue customizar, tá? E aí, Porque tem detalhes que a gente, normalmente, quando a gente está editando, às vezes você não tem você sabe o que é para fazer, mas você não tem a criatividade das palavras, né? E aí, se você já tem ele pré-escrito, fica melhor. Muito bom. Certeza, certeza. Isso está ajudando bastante. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Como é que está a realização aqui. A outra projeto aqui, né? Ó, nesse projeto teste, por exemplo, nós temos um plano de ação composto por 10 itens no plano de ação, né? Então, são 10 itens que eu preciso, todos esses itens, eles vêm de algum lugar nesse relatório. Ou ele vem do plano de ação M1, que foi feito lá no diagnóstico, ou no plano de ação momento 2, que é feito no mapeamento. Então, eu posso aferir quais são as vulnerabilidades que existem naquele diagnóstico que foi respondido ou naquela atividade que eu estou mapeando, e no momento do cadastramento dessa vulnerabilidade, eu já cadastro, ele já aparece para mim no plano de ação geral. Eu posso fazer aqui vários filtros, inclusive, está pendente, do treinamento, que está concluído, quem está responsável. Então, fica bem fácil, bem legal de trabalhar desse jeito. Deixa eu tentar aqui vocês mais.
Veja, o plano de ação, gente, olha como é que aparece. Só fechar aqui, que eu acabei de mexer, né? Não está aberto. Só se a tinha nossa. Então, para a pessoa que está respondendo, não aparece essa barrinha cinza. Só para nós, consultores, que estamos revisando o que a pessoa respondeu. Então, se ela respondeu não, vai abrir para nós isso. Veja, vou mudar para sim aqui, ó. Ela some, tá vendo? Some essa barrinha cinza. Coloquei não. Beleza, o que eu devo fazer? Vou fazer a gestão desta vulnerabilidade, desse não aqui, né? Então, qual que é a vulnerabilidade que nasceu com a resposta? Os colaboradores adotam boas práticas no uso de e-mail e aplicativos corporativos? A resposta foi não. Então, qual que é a vulnerabilidade? Falta de conscientização sobre segurança de dados. Qual é a conduta a ser aplicada em razão disso? Treinamento sobre boas práticas e aplicar avaliações para os participantes. Qual que é o nível de complexidade da aplicação desse controle? Baixo, médio ou alto? Você tem que fazer um filtro videoeletrônico ou comércio. Qual que é o grau de risco disso? Muito alto. Foi aprovado? Sim. Qual foi o prazo de execução? Quem foi o aprovador? Detalhes, eu posso registrar aqui como que vou realizar isso. Quem que são os responsáveis pela execução, evidências disso realizado, status, andamento, pendente, concluído, que influíram ou não no plano de ação aqui. Tá? Então, eu preciso agora, com esta atualização bem importante na plataforma, ter efetivamente quanto que já avançou das ações necessárias, dos controles necessários que devem ser implementados no momento que eu começo em diagnósticos, ou que eu começo um mapeamento, ou que eu começo uma análise de risco. Em 3 momentos vamos assistir esse plano de ação. Diagnóstico, começo, mapeamento, meio e análise de risco, fim. Para a gente sempre não deixar nada passar batido. Chegou no final do projeto, daquele monte de ações que estavam planejadas, ficou pendente 10, né, a gente vai passar o bastão para o DPO e falar assim, ó, agora o filho é teu, meu amigo. Tá? Você tem, com a plataforma, saber o que tem que ser feito, o que precisa ser atualizado dentro das ações que estão no plano de ação. Então, esse é o módulo de diagnósticos gerais, que podem ser, como eu falei, internos ou externos, né? Aqui no iniciar em vista, eu vou fazer essa segmentação. Então, qual que é o diagnóstico que eu vou usar? Por exemplo, do diligence, né? É um tipo de diagnóstico externo, quero diligenciar uma empresa fornecedora. Qual que é o destinatário, o agente de tratamento? E que vão aparecer quais são os agentes de tratamento que existem. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, fácil saúde. Vou adicionar destinatário, está aqui a fácil saúde, vai um e-mail, clicando para ela, prazo que ela tem para responder, muitas evidências para cada questão, enfim, e eu salvo. Salvei aqui o questionário, vai aparecer para mim do diligence externas, o modelo do questionário que eu estou usando é o básico, e eu vou enviar. Aqui eu não sei se vai ser enviado, porque o e-mail não fez. Tá pronto? Vai aparecer no enviado, porque o e-mail é fictício. Mas ali, a partir do momento que ela responder, vai aparecer nível de conformidade, e aí sim eu faço aí as diligências que tem que fazer, que cobram contrato, progressivo o contrato, que estiver presente, enfim. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, inclusive de melhoria? Dani, Neida, Carlos, tá? Se tem vontade para falar. E a gente adora sugestão, principalmente de melhoria. Bom, avançando então para o próximo módulo, gestão de treinamento. Como eu falei, gestão de treinamento serve também para que tanto o consultor que está aplicando os primeiros treinamentos, ou treinamentos mais aprofundados, como, por exemplo, treinamento de análise de risco, ele tem essa rastreabilidade. Quando ele aplicou, qual foi o conteúdo, quem certificou, quem nota tirou, eu consigo fazer. Pode falar, Pedro. Nessa questão, acho que o mais importante é que às vezes a gente não cria as evidências da forma correta. E nessa hora, a gestão de treinamento ela já cria as evidências e demonstra isso de forma clara, né? Acho que essa parte aí é muito boa. Veja, Pedro, enquanto consultor ou mesmo um CEO, a gente tem que ter a possibilidade de evidenciar o nosso trabalho. Porque não são, quem já trabalhou com consultoria, não só em LGPD, mas qualquer tipo de serviço que a gente faça, e se a comunicação não é muito bem feita, o contratante tem a tendência de achar que a gente não está trabalhando. A gente está pagando e a gente não está trabalhando. Então, quando nós temos acesso como convidado por gestor, por dono da empresa, inclusive possibilitando a ele ter uma visualização mais completa de entregáveis que foram repetidos, de quanto o projeto realizou, nós estamos jogando a pecinha no tabuleiro ali, mexendo o xadrez, e sempre está na vez dele jogar.
Então, nós estamos evidenciando os nossos movimentos, muito claramente, através do treinamento, através do diagnóstico, através do plano de ação com evidência da realização de cada coisa. Então, eu, Rui, tudo que eu faço, numa consultoria, eu tenho, inclusive, um diário de bordo, cada linha daquela da minha gestão ali, eu coloco o que eu fiz, independente se tiver tido feedback, tiver tido retorno. Por exemplo, ontem eu agendei com uma contratada minha, contratante minha, né, uma cliente minha, de um alinhamento. Ela não apareceu. 10 minutos depois, ela falando, tudo está atendendo um cliente. Do mesmo jeito, eu registrei ali que eu disponibilizei 1 hora para ela. Lá no final, né, vai vir aquela cobrança. Não, mas não sei o quê. Eu mando o relatório, então o relatório e fecha a porta ali da sepultura e você vai embora tranquilo. Com sensação de dever cumprido. A evidência é muito importante. Palavras se perdem ao vento. Tá? Então, a gente tem que sempre materializar tudo que a gente faz. E aqui a gestão de treinamento não é diferente. Todo treinamento que eu dou, eu consigo registrar aqui. Eu chamo isso de eventos. Tá? Eventos podem ser treinamentos, podem ser palestras, pode ser uma reunião de alinhamentos. Então, tudo que eu quiser registrar, como uma prova de alguma reunião, alguma conexão que eu tenha feito com alguém, eu tinha para um novo evento, eu vou passar por 4 etapas. Tá? Podem ser eventos que já aconteceram, conhecia fácil só depois de 2 meses que eu já estou na empresa. Eu consigo trazer para dentro da plataforma que eu já dei de treinamento até então. Treinamentos, posso registrar evidências de fotos, PDF, e-book, lista de presença, subo aqui no chat, já aconteceu, evidências disso. Mas a maioria, obviamente, vai usar para irá acontecer. Então, dentro do irá acontecer, qual é o tipo de evento? Vou colocar aqui, por exemplo, uma palestra. A palestra sobre LGPD no marketing. Qual que é a data de hora de início? Bom, vai acontecer amanhã, das 8, aqui das 8, 8h00, até amanhã das 9, das 8 às 9. Tá? Qual que é o canal de transmissão? Aqui é legal, ó. Eu posso fazer uma palestra que é presencial, eu registro a palestra que é presencial, posso registrar uma palestra que é online ao vivo, né, via Microsoft Teams, via Google Meet, via Zoom, registro aqui eu vou colocar o link do Google Meet, e online gravado, que é onde... Está bom, negócio. Ou online gravado. Online gravado, eu adiciono os links para o meu vídeo, os vídeos que eu já tenho, seja no YouTube privado, ou listado, né, não listado, ou público, eu vou sempre anexar os conteúdos aqui. Oi. O Iter travou? Se ele não travou, ele caiu aí. Alô? Ou eu que estou travado? Alguém pode falar aí? Neita, Viviane? Carlos? O Ruiter, eu acho que Caiu, né? travou. É, Deve ser é, conexão. isso. Eu vi que a voz dele de vez em quando estava com ruído. Isso. O Ruído até está falando aqui. Deixa eu só avisar ele para ele entrar de novo. Ok. Cadê? Ah, sim. Sim. Entra de novo. Aí até a tela dele caiu aí. E, de qualquer forma, até onde ele chegou... ele chegando aí de... Oi, Pedro, caiu Oi, aí? Rui. Você pode compartilhar de novo sua tela aí. Não me lembro em que parte que eu parei agora. O que eu estava falando? Você estava falando do projeto e dando do quanto é importante essa parte de evidenciar, né? Tudo. Tá. Então, eu nem cheguei a falar então da gestão de treinamento.
me empolguei aqui, fazia 10 minutos que eu estava falando e quando eu vi, minha cara estava travada aqui na tela. Bom, gente, gestão de treinamento rapidinho, então, eu vou cadastrar sempre com a nomenclatura evento. Então, é uma reunião, é uma palestra, é um workshop, eu vou cadastrar aqui novo evento. Ele já gera o certificado ou não? Já gera o certificado, inclusive a atualização com a customização do template do certificado. Tá? Então aquilo esse... do white label que está lá na tela inicial, lá com a marca da empresa, ele também vai para o certificado, é automático. Isso mesmo. Você pode customizar as bordas do certificado aqui, a logo, tudo, tá? Gente, para ser mais rápido aí, então, para não tomar muito tempo de vocês, vou dar uma acelerada. Então, esse evento que eu estou cadastrando aqui é um treinamento LGPD no marketing, né? Foi realizado de forma gravada, então tem o link do YouTube. Eu consigo criar a lista de presença dos participantes, entre eles pessoas da empresa, agente de tratamento ou um convidado, né, externo. A avaliação, quero que tenha, quero. Então, vai uma avaliação que eu já desenvolvi ali de verdadeiro e falso, né, que escolha dentro da plataforma, para automaticamente ao fim do evento, e o certificado. Uma vez cadastrado o evento, eu vou em gerenciar participantes e aqui eu tenho um quadro geral. Como é que está ali o evento? Então, aqui em cima, nível de quantidade de participantes, quem tirou menos que 7, fica dentro do grupinho da cara triste, entre 7 e 10, a carinha feliz, e 10, entre 8 e 10, cara super feliz, tá? Para que serve essas carinhas? Se eu vejo que tem bastante gente aqui, eu vou duplicar esse treinamento na tela principal e ofereço um novo treinamento só para as pessoas que tiraram menos que 7. Não adianta dar um treinamento, se todo mundo tirou 4, quer dizer que o treinamento é uma porcaria. Né? Então, eu tenho que fazer um novo treinamento, reforçando. O problema está em mim, né? Não nos treinados. Né? Mas quando são poucos os que tiraram abaixo de 7, convém que a gente faça uma análise, uma reunião com essas pessoas, e aqui na faixa eu consigo, inclusive, ter um relatório de questões com maior índice de erro. Então, eu consigo saber daquelas 2 pessoas que estão participando de novo treinamento, quais questões elas erraram. E aí eu faço um treinamento ao vivo, online, e vou questão por questão. Qual é a dúvida de vocês? Quem precisa disso? Vamos conversar com ela, não treinamento. Tá? E aí sim eu consigo sanear todos os probleminhas que existem ali de treinamento, de cultura dentro. Bom, mapeamento de dados, coração do projeto, a parte mais importante, na minha opinião, e faz realmente o projeto de consultoria ter mais volume, né? Ter mais tempo dentro da empresa, porque realmente é bem trabalhoso você mapear os dados como tem que ser mapeado efetivamente. Na fácil, você tem 2 formas de mapear os dados. Ou o Reuters Consultor entrevista o Pedro, que é o cara da RH, né? Então eu abro a tela da fácil aqui e vou conduzindo as perguntas e vou anotando as respostas de eu mesmo. Ou o Reuters manda o questionário para o Pedro, né? Pode falar, Pedro. Todas as experiências que eu tive, se você mandar o questionário, não tem resposta. Melhor. Isso é uma outra dor que a gente teve. Então, o que eu te pergunto nesse momento, Pedro? Até para ver se faz sentido isso ou não. É verdade, o negócio na internet está horrível aqui. Pedro, para que eu faça dessa segunda forma, mandando o questionário, eu não faço se não tiver dois passos anteriores. Tá? 2 passos anteriores ao disparo do questionário. Primeiro passo, alinhamento sobre o mapeamento de dados com os gestores de privacidade e BPO. Eu vou ter uma reunião falando, pessoal, sobre a importância do mapeamento de dados, né, do que vai verter um mapeamento, que é o registro de operações, é a análise de risco, os entregáveis, é um plano de ação mais encorpado, vem do mapeamento, do que eu identifiquei de brecha no mapeamento, ou de gaps, né, como vocês queiram. E aí, nesse primeiro passo, eu vou indicar para essas pessoas o seguinte, vou dar uma tarefinha. Gente, nos próximos 10 dias, eu quero que vocês preencham esta planilha que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, né, eu falo isso para eles, uma planilha de pré-mapeamento. Então, contando 3 colunas. Setor, processo, responsável. Eu quero que vocês façam um exercício aí, com base nisso que eu mostrei para vocês sobre o que é o mapeamento, quais processos existem nos setores de vocês que levam dados pessoais? Né? Quais setores? Sejam dados identificados ou identificados. Eu quero que vocês registrem com a nomenclatura que vocês quiserem, em nome desse processo.
Eu quero que vocês indiquem quem que é a pessoa mais apta a me falar sobre esse processo em mais detalhes, com mais detalhes. No final de 10 dias, vai chegar a planilha do RH, do compras, do logística, né? Planilha ali com 10, 15 processos. Eu vou consolidar essa planilha em uma só, e aí sim eu vou convidar todo mundo que está indicado como responsável para o seguinte passo, que é o workshop sobre o mapeamento de dados. Pode falar, Pedro. Quando a gente teve uma experiência de trabalhar, quando está falando dos usuários internos, de colaboradores que fazem parte do comitê de informação, a gente às vezes até tem um compromisso maior, ainda assim precisa de muito suporte. Agora, quando a gente está falando de operadores que estão terceirizados, que quando eles estão lá, operadores, eles são operadores porque eles estão dentro do processo da empresa, né? Do controlador. Mas quando os dados são compartilhados com eles, igual a contabilidade, medicina do trabalho e outros, eles, além deles compartilharem e serem operadores aqui, eles são controladores parceiros que estão, via contrato, redigindo. Nessa hora, a gente encontrou muito mais dificuldade para que eles respondessem qualquer questionário, qualquer planilha, ou seja, eles não se comprometeram e nem participaram do treinamento, porque o treinamento, algumas vezes, foi presencial e não só online. Mesmo no online, eles não tiveram representante. Você acha que isso foi uma falha no contrato que foi previsto lá no início, né, entre o controlador e o operador, que é terceiro, que ele deveria colocar alguém? Ou isso é uma falha da direção que não cobrou dele estar participando? Veja, Pedro, se eu voltar aqui na questão do projeto, na metodologia LGPD enxuta, tem 30 tarefas. A segunda tarefa é alinhamento inicial, kick-off, que ele chama, né? Esse alinhamento inicial, eu acho que é a tarefa mais importante, inclusive mais importante do que o próprio mapeamento de dados, que é a tarefa mais robusta. Por que eu acho que é mais importante? Porque é nesse momento inicial do projeto que a gente tem que amarrar muito bem os vagões ali para não descarrilhar o trem. Então, o que eu sempre peço? O C-Level que ele está lá, todos os C-Levels, a direção, mas tem que estar, senão não adianta nem começar o projeto. Mas vai vir aí o filho do dono. Não vai ter aquele mesmo engajamento se não tiver o dele. Então, se o dono não está presente, se as partes importantes não estão presentes, inclusive antes, né, desse alinhamento, ou na parte de alinhamento do contrato mesmo, eu já faço levantamento de quem são os operadores, principais operadores. E eu sempre indico que esses operadores, principalmente esses PJs, que estão trabalhando internamente na empresa, como se fossem CLT, eles precisam entender que eles são parte do projeto. Então, eu pego meio pesado nesse elemento inicial, mas eu jogo a responsabilidade para eles. Inclusive, no contrato que eu faço, eu coloco que nós vamos viver dentro da empresa 6 meses. 6 meses. Fiquei um mês a mais por culpa de retardamento da empresa, eles vão pagar mensalmente o valor X que já está no contrato. Isso faz com que a empresa pense, eu tenho que terminar 6 meses, não posso ficar faltando reunião, não posso deixar de família, né? Porque senão eu vou pagar mensalmente. Mas também nós temos que pensar, enquanto controladores, enquanto contratantes e operadores, que os caras dependem de nós para sobreviver. Os contratos aí com o contador, com o advogado, eles não mandam em nós. Quem manda neles somos nós. Quem estabelece a relação contratual somos nós. Nós somos a parte que estamos contratando. Né? Então, contador, você precisa participar disso, porque você precisa ter o mesmo nível de responsabilidade pelos dados que você está tratando, que são dos meus titulares, que eu tenho. Então, se os operadores não tiverem essa noção de que eles podem perder um contrato se não se declarem, se não estiverem presentes nos momentos importantes, então eu sempre alinho isso na tarefa 2, que é o alinhamento inicial com o contratante. Tenho feito isso e tem sido eficaz, tem aparecido controladores, eles têm respondido, operadores estão respondendo os diligence, lógico, regras, né? Sempre tem exceção ali daqueles que a gente tem que ser um pouco mais incisivo, porque às vezes é um operador, por exemplo, a Contabilizei aqui de Paraná, Curitiba, tem, né, sei lá, 100 mil clientes, e nós temos apenas mais um. Então, ali a balança não é a mesma coisa do que aquele outro tipo de relação.
mas a gente tem que, não é por isso que a gente não deve insistir, por exemplo, em demagogia, de tá? Ô, Rui, não vai ter problema a gente passar um pouco do tempo, não. Mas eu só queria estar te colocando que a gente já está a 2 minutos de fechar o Não, nosso tempo beleza, de Pedro. agenda, tá? Gente, nós Mas eu estamos aí, nós gostei muito estamos, dessa sua colocação agora, viu? Essa parte eu acho que ela é importante e ela vai me alinhar para as minhas próximas gente, é assim, adequações. nós até fizemos uma apresentação, né, sobre o processo de educação, né, Pedro? Hum? Acho que um ano atrás, que eu falei justamente isso. Quando a gente chega num projeto novo, é como se fosse carpir um lote, né? A gente chama assim, então, vai carpir um lote, né? Aquele lote está com o mapa acima do fio de luz, quase. Está gigante. É a mesma coisa no processo de adequação. Você não sabe o que você vai encontrar ali dentro da empresa. Você tem ali na fase do namoro, da contratação, ali uns spoilers de como é, mas é só que você vê na época da contratação. Recentemente, eu fechei um contrato com a empresa, né? Na primeira reunião de alinhamento, mas nós temos novas 2 filiais, uma é no Paraguai. Legal, então quer dizer que eu fechei o contrato com valor X e agora eu estou tendo que trabalhar, daí eu não, fiz um aditivo, né? Então, quando a gente realmente materializa, coloca aliança no dedo, que a gente vê as verdades ali, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Descobrimos algumas verdades, beleza, temos que alinhar todas as verdades para que ninguém se sobrecarregue, para que a coisa flua. Tá? Gente, só fazendo então, me coloco à disposição, Pedro, de todo mundo, né, que está no YouTube, vendo depois. Pode pegar meu celular, falar direto comigo ou com alguém da equipe, ou entrar no próprio site da FACE, faça.gtv.com.br. Temos uma apresentação gravada ali, de 30 minutos, mostrando um pouquinho de cada módulo. A Fácil, ela está de portas abertas para novos assinantes, para sugestões de melhoria. Nós vamos crescendo cada vez, cada mês, vamos crescendo um pouquinho, né? Sempre de uma forma estruturada, principalmente com os feedbacks para melhorias de usuário. Então, a gente, além de ser mais acessível financeiramente, nós somos mais acessíveis visualmente, intuitivamente, você pode perceber aí na própria plataforma, mas nós somos também acessíveis para a comunicação, né? A nossa NPS do suporte é 9,8. Então, quer dizer que o nosso diferencial está no nosso DNA mesmo, essa atenção aproximada com a cliente. Agradeço de novo pelo teu canal aí, o espaço, e estou à disposição. Grande abraço e obrigadão para todo mundo aí. Rui, na hora que eu abri hoje, eu contei isso para as pessoas. A gente está aqui num momento de retomada. Esse ano, 2025, a gente praticamente tirou um período de férias da comunidade LGPD. Nesse período de janeiro, fevereiro, carnaval, e aí assim que terminou o carnaval, na semana passada teve, mas eu estou achando que ficou sem voz. Porque eu fiz essa apresentação sozinho lá, falando de detalhe. Então, você está inaugurando aí, sem defeito, sem falha, a nossa primeira reunião online do ano 2025. Obrigado. Eu sou um cliente, né? Já tive mensalidade aí, quando a gente estava fazendo adequação. Acredito que a gente deva estar fazendo isso de novo, porque existe uma proposta em andamento. E Legal. feliz que o produto está melhorando, crescendo, e eu fiquei feliz aí também com essa parte. Eu acho que eu não tinha a percepção da questão do alinhamento inicial, embora praticamente a gente já o faça, mas não dessa forma, com a clareza que você colocou agora, porque é realmente importante a gente ter o compromisso de quem está nos contratando em participar. Que a gente, embora a gente esteja sendo contratado e o cara queira fazer, ele também tem que querer participar, né? Senão a coisa não vai acontecer Sim, melhor que ele que sabe. é isso aí, é isso aí, Pedro. Tá legal, vamos conversando ali, tá? Tem meu WhatsApp, Tá. quiser passar. E é claro que o Aqui no Ruiter grupo, tá no WhatsApp, então tá fácil de marcar ele, tá fácil de identificar o celular dele, então é só buscar ele lá, ele tá lá no grupo do WhatsApp, tá perfeito. E quem não tiver, é claro, ele acabou de fazer aí, é o Fácil LGPD, é só acessar a conta dele. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente fechar. beleza. Obrigado, gente. Até mais. Se alguém